Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Placas de obras devem ser cobertas no período eleitoral, entenda. A partir de 4 de julho de 2026, União, Estados e municípios devem suspender toda a publicidade institucional de obras e serviços públicos, incluindo a cobertura imediata das logomarcas do governo federal e dos governos estaduais em placas de obras decorrentes de convênios. O calendário eleitoral de 2026, definido pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº 23.760, confirma que o primeiro turno das eleições gerais ocorre em 4 de outubro de 2026, para presidente, governadores, senadores e deputados federais, estaduais e distritais, com eventual segundo turno em 25 de outubro de 2026. Como a lei das eleições proíbe publicidade institucional nos 3 meses que antecedem o pleito, esse período de restrição começa, portanto, em 4 de julho, data a partir da qual administradores municipais e estaduais devem providenciar de forma imediata a cobertura de qualquer marca institucional em placas de obras, equipamentos públicos, veículos oficiais, sites e redes sociais. A vedação está prevista na alínea B do inciso 6 do artigo 73 da Lei Federal nº 9.504 de 97, que trata das condutas vedadas aos agentes públicos em período eleitoral. O parágrafo 4º do artigo 73 da Lei 9.504 prevê multa de 5 a 100 mil UFIR, unidade fiscal de referência, aos agentes responsáveis pela infração. Como a UFIR foi extinta, os tribunais eleitorais convertem esse valor para reais no momento da condenação, mantendo o piso e o teto legais. Em caso de reincidência, o parágrafo 6º determina que a multa seja duplicada. Além da multa, o agente público responsável está sujeito a suspensão imediata da conduta vedada, ato de improbidade administrativa, cassação de registro ou diploma do candidato beneficiado, mesmo que ele não tenha autorizado diretamente a publicidade, e sanções civis, administrativas e disciplinares cumulativas. A diretriz fundamental estabelecida pela Lei 9.504 é que a publicidade institucional vedada alcança logomarcas, slogans e elementos de identidade visual associados ao governo, sendo permitida tão somente a identificação textual e informativa da origem dos recursos de forma neutra e impessoal. E quando a publicidade institucional pode continuar? A própria lei prevê uma exceção. Publicidade institucional pode ser autorizada durante o período vedado em caso de grave e urgente necessidade pública, mas isso depende de reconhecimento prévio pela Justiça Eleitoral. Não é uma decisão que o próprio município ou estado pode tomar isoladamente. Campanhas de saúde pública emergencial, por exemplo, já foram autorizadas nesses termos em eleições anteriores, mas sempre após decisão judicial específica. Produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, como propaganda de empresas públicas que atuam em regime concorrencial, também ficam fora da vedação. As marcas cobertas, retiradas ou suspensas só podem ser restabelecidas depois do encerramento das eleições, ou seja, após a votação do segundo turno, quando houver, ou após o primeiro turno nos estados em que não houver segundo turno. Confira um checklist prático para evitar autuações e multas em portalconvênios.com. Prazo para relatório das transferências especiais terminou na terça-feira. Os municípios, estados e o Distrito Federal que receberam recursos federais por meio das transferências especiais, popularmente conhecidas como emendas PIX, tiveram até 30 de junho para inserir o relatório de gestão na plataforma TransfereGov. A obrigação foi estabelecida pela Instrução Normativa TCU número 93 de 2024 e passou a integrar o novo modelo de fiscalização das transferências especiais previsto no artigo 166-A da Constituição Federal. O relatório deve ser apresentado todos os anos até a conclusão integral da execução dos recursos recebidos. Segundo o alerta divulgado pela Confederação Nacional dos Municípios, a CNM, até o dia 26 de junho, milhares de prefeituras ainda possuíam pendências e corriam risco de sofrer medidas dos órgãos de controle caso deixassem o prazo expirar. A obrigação alcança todos os entes federativos que receberam recursos por meio das transferências especiais, incluindo os planos de ação referentes aos exercícios de 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025.
mesmo nos casos das chamadas emendas especiais de legado, cuja análise dos planos de trabalho foi dispensada, permanece obrigatória a apresentação anual do relatório de gestão. A dispensa da análise não elimina a obrigação de comprovar a correta aplicação dos recursos públicos. O relatório de gestão é um instrumento utilizado pelo Tribunal de Contas da União para acompanhar a execução das transferências especiais. Nele, o gestor demonstra como os recursos foram aplicados, permitindo maior transparência, controle social e fiscalização da correta utilização das verbas públicas. Conforme a Instrução Normativa número 93 de 2024, o documento deve permanecer sendo atualizado anualmente até que toda a execução financeira seja concluída, quando então será apresentado o relatório de gestão final. Entre as principais informações exigidas pelo TCU estão detalhamento do objeto executado, execução orçamentária e financeira, contratos firmados, notas de empenho, notas fiscais, recibos, ordens bancárias, extratos da conta específica da transferência, termos de recebimento de obras, bens ou serviços e declaração do responsável pela execução, atestando o cumprimento das exigências constitucionais. Além disso, quando houver necessidade de prorrogação da execução, o ente deverá apresentar a respectiva justificativa. O procedimento é realizado diretamente na plataforma transferegov.br, dentro do respectivo plano de ação da transferência especial. Antes do envio, recomenda-se conferir se todos os planos de ação aparecem no sistema, se o objeto está corretamente descrito, se os valores executados coincidem com a documentação financeira, se todos os documentos comprobatórios foram anexados e se o relatório será classificado como parcial ou final. Câmara aprova o projeto de transporte público entre cidades do interior. A Comissão de Desenvolvimento Urbano da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei 6.727 de 2025, que cria o Programa Nacional de Mobilidade Intermunicipal do Interior. A proposta busca ampliar o acesso da população de áreas rurais e localidades isoladas aos serviços de saúde, educação, trabalho e assistência social por meio da oferta de transporte público regular entre municípios do interior. O texto recebeu parecer favorável do relator, deputado Eli Borges, do Republicanos de Tocantins, e estabelece que o programa será coordenado pelo governo federal em articulação com estados, municípios, autarquias de trânsito, consórcios públicos intermunicipais e gestores do Sistema Único de Saúde e do Sistema Único de Assistência Social. A execução poderá ocorrer por administração direta, contratos, concessões, convênios ou consórcios públicos. O projeto prevê que o novo programa tenha caráter social e seja implementado prioritariamente em regiões onde há baixa oferta de transporte público intermunicipal, especialmente em áreas rurais e localidades remotas. Além dos transportes convencionais, poderão ser utilizados ônibus, vans e micro-ônibus, transporte fluvial de passageiros e outras modalidades compatíveis com as características do território. Um dos principais diferenciais da proposta é a integração entre as políticas de mobilidade e os sistemas públicos de saúde e assistência social. Segundo o texto aprovado, os itinerários e horários poderão ser planejados considerando a demanda por consultas médicas, exames, tratamentos continuados, acesso às escolas, oportunidades de trabalho e demais serviços públicos essenciais. O projeto esclarece ainda que o novo programa complementará o transporte de pacientes já existente, permitindo integração por meio de agendamentos, encaminhamentos institucionais e custeio compartilhado entre os órgãos envolvidos. O financiamento será realizado com recursos da União, podendo receber complementação financeira de estados e municípios. O apoio financeiro federal deverá considerar fatores como isolamento geográfico, densidade populacional, renda média da população e carência de transporte público na região. No parecer aprovado pela Comissão de Desenvolvimento Urbano, o relator Eli Borges destacou que o projeto atende aos requisitos jurídicos e administrativos necessários para sua implementação. Segundo ele, trata-se de uma medida socialmente justa, constitucionalmente adequada e administrativamente viável, promovendo inclusão territorial, redução de desigualdades regionais e efetivação concreta dos direitos fundamentais da população brasileira residente no interior. O projeto de lei 6.727 tramita em caráter conclusivo e seguirá para análise de outras comissões. Se aprovado em todas as comissões, o texto seguirá para apreciação do Senado Federal e, posteriormente, para sanção presidencial. Nova Lei do Transporte Sanitário Eletivo. Veja o que muda para os municípios.
A partir de abril de 2027, pacientes do Sistema Único de Saúde que precisarem realizar tratamento em município diferente daquele onde residem passarão a contar com uma base legal permanente para solicitar ajuda de custo destinada ao deslocamento, alimentação e hospedagem. A mudança foi instituída pela Lei nº 15.390 de 2026, que altera a Lei Orgânica da Saúde e incorpora ao texto legal o tratamento fora do domicílio, política que até então era regulamentada principalmente por normas infralegais do Ministério da Saúde. A nova legislação fortalece a segurança jurídica do programa, mas também impõe novos desafios aos gestores estaduais e municipais do SUS, que precisarão revisar fluxos administrativos, critérios de concessão e planejamento orçamentário antes da entrada em vigor da norma. Na prática, o tratamento fora do domicílio já é uma realidade para milhares de pacientes encaminhados a centros especializados para a realização de procedimentos de alta complexidade. Entretanto, a ajuda de custo estava baseada em portarias ministeriais, o que gerava insegurança quanto à continuidade da política. Com a sanção da Lei nº 15.390, o benefício passa a integrar definitivamente a Lei Orgânica da Saúde, garantindo maior estabilidade jurídica para estados, municípios e usuários do SUS. A lei estabelece que o SUS poderá autorizar ajuda de custo para cobrir transporte terrestre, transporte aéreo, transporte fluvial, diárias para alimentação e diárias para hospedagem, pernoite. Quando houver necessidade clínica, o benefício também poderá contemplar um acompanhante durante todo o período de tratamento. A concessão da ajuda de custo dependerá do cumprimento de diversos requisitos previstos na legislação. O paciente deverá ser atendido pela rede própria ou conveniada do SUS, possuir indicação médica emitida por profissional vinculado ao SUS, receber autorização do gestor municipal ou estadual de saúde, ter garantia de atendimento no município de destino e comprovar que não existe possibilidade de realizar o tratamento em seu município de residência. Além disso, o pagamento somente poderá ocorrer após o esgotamento das alternativas de atendimento no município de origem. A legislação também estabelece limitações para evitar pagamentos em situações de menor impacto assistencial. Não haverá ajuda de custo quando o deslocamento for inferior a 50 km, ocorrer entre municípios pertencentes à mesma região metropolitana e a alimentação ou hospedagem forem disponibilizadas diretamente pelo gestor do SUS. Vale destacar, porém, que o benefício não será automático. Um dos principais pontos modificados durante a tramitação do projeto foi justamente a obrigatoriedade da concessão. O texto original previa que o SUS deveria fornecer a ajuda de custo sempre que preenchidos os requisitos legais. Durante a análise na Câmara dos Deputados, entretanto, a redação foi alterada para estabelecer que o SUS poderá autorizar o benefício. Na prática, isso significa que a concessão permanece condicionada ao atendimento das exigências legais, à regulamentação federal e à disponibilidade orçamentária e financeira do ente responsável. E como será o financiamento? A lei determina que as despesas serão financiadas pelo SUS. Entretanto, a responsabilidade financeira entre União, Estados e municípios será definida por pactuação na Comissão Intergestores Tripartite. Também caberá ao Poder Executivo Federal regulamentar critérios gerais para a concessão do benefício, parâmetros nacionais de custeio, participação financeira da União e valores utilizados como referência para o financiamento. Enquanto essa regulamentação não for publicada, diversos aspectos operacionais ainda dependerão de definição. Durante a sanção da lei, o presidente Lula vetou o dispositivo que permitia ao paciente solicitar o reembolso das despesas quando a ajuda de custo não fosse concedida em tempo hábil. Na justificativa encaminhada ao Congresso Nacional, o governo argumentou que o dispositivo poderia ampliar a judicialização e gerar insegurança jurídica sobre as hipóteses de exigibilidade do benefício. Embora a lei só produza efeitos em abril de 2027, especialistas em gestão pública recomendam que os municípios iniciem desde já o processo de adequação administrativa. Para municípios de pequeno porte, que frequentemente encaminham pacientes para hospitais regionais ou estaduais, o planejamento antecipado tende a ser ainda mais importante, especialmente diante da necessidade de compatibilizar a nova obrigação com os limites orçamentários. Grande parte dos municípios brasileiros não dispõe de serviços de alta complexidade em áreas como oncologia, hemodiálise, cardiologia, neurologia, transplantes e tratamento de doenças raras. Nesses casos, o encaminhamento para municípios de referência já faz parte da rotina das secretarias municipais de saúde. Com a nova lei, a ajuda de custo passa a contar com respaldo legal, o que pode ampliar a demanda pelo benefício e exigir maior organização administrativa para garantir transparência, critérios objetivos e equilíbrio financeiro.
Reforma tributária deve ampliar a arrecadação dos municípios turísticos. Entenda. A reforma tributária deve ampliar a arrecadação de cidades que têm no turismo uma das suas principais atividades econômicas. Com a implementação do modelo de tributação baseado no destino, a arrecadação dos tributos passará a ocorrer no município onde ocorre o consumo de bens e serviços. Na prática, a mudança pode ampliar a receita de cidades que registram um elevado fluxo de turistas ao longo do ano. Para as prefeituras, uma das principais alterações será a substituição gradual do Imposto sobre Serviços, o ISS, pelo Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, tributo que integrará o novo modelo de arrecadação sobre o consumo. As novas regras substituem o modelo atual, que concentra a receita na cidade onde está estabelecida a empresa prestadora ou fornecedora. A expectativa é que localidades que concentram visitantes passem a se beneficiar mais diretamente da movimentação econômica do turismo. Gastos com hospedagem, alimentação, transporte, eventos, meios de pagamento e outros serviços ligados ao setor deverão ter maior peso na composição das receitas municipais. A área técnica de turismo da Confederação Nacional de Municípios, a CNM, avalia que a atividade turística impulsiona diversos segmentos da economia, como hospedagem, alimentação, transporte, comércio e entretenimento, contribuindo diretamente para a geração de emprego e renda. Com a adoção do princípio da tributação do destino previsto na reforma tributária, a entidade projeta que os municípios com forte vocação turística tendem a ampliar de forma gradual sua participação na arrecadação ao longo da implantação do novo sistema, que ocorrerá de maneira escalonada. Nesse período de transição, a distribuição das receitas será ajustada progressivamente com a utilização de mecanismos de compensação e critérios baseados no histórico de arrecadação dos entes federativos. A medida busca reduzir impactos financeiros e proporcionar uma adaptação gradual às novas regras de repartição dos tributos. Além das oportunidades de aumento de arrecadação, a reforma exigirá adaptações por parte das administrações municipais. A qualidade dos dados fiscais e o acompanhamento das atividades econômicas locais terão papel fundamental para assegurar uma participação adequada na distribuição das receitas. Diante desse cenário, municípios com vocação turística precisarão atualizar seus cadastros, fortalecer a fiscalização e ampliar o controle sobre os serviços oferecidos em seus territórios. Recursos como a emissão eletrônica de notas fiscais e sistemas de monitoramento da movimentação econômica local devem se tornar ainda mais estratégicos. As regras que regulamentam a reforma também incluem medidas para estimular o turismo internacional. Entre elas está a devolução de tributos incidentes sobre determinadas compras realizadas por visitantes estrangeiros, mecanismo que busca aumentar a competitividade do Brasil frente a países que já adotam modelos semelhantes. Embora os impactos mais expressivos devam ser percebidos apenas ao longo da transição prevista para as próximas décadas, a recomendação é que as administrações municipais comecem desde já a se preparar para as mudanças, promovendo os ajustes internos necessários para aproveitar o potencial de crescimento das receitas ligadas ao turismo e transformá-lo em benefícios para a população. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvenios.com. Até a próxima!